Bom dia, pessoal, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Como passaram a semana? Então tá bom. Fizeram atividade lá de música, lindas, né? As peças, né? Muito bom. É bom a gente já ir se familiarizando, né, com a música erudita também. Isso vai fazer uma diferença, com certeza, no nosso gosto musical lá na frente, né? E aprender a gostar de coisa boa. Mas hoje nós vamos mudar aqui o foco do nosso estudo, nós vamos fazer uma análise de uma obra de arte. Então a obra é Red Room, que é o Quarto Vermelho, Harmony in Red, do Henri Matisse. Tá aqui no fundo a obra, depois eu vou aproximar mais para vocês verem. O Henri Matisse, ele é um pintor das vanguardas europeias. O que é vanguardas europeias? São as escolas de arte moderna do final do século XIX e comecinho do século XX. Então, por que a gente chama de vanguardas europeias e escolas de arte moderna? Porque elas modificaram a maneira de pintar. A obra que era pintada lá no século XIX era uma obra, as pinturas eram acadêmicas. Então, o que é uma pintura acadêmica? É quando o pintor ele retrata quase como uma fotografia, assim, é uma pintura perfeita. Mas depois que foi criada a máquina fotográfica, esse tipo de pintura não tinha mais sentido. Então os pintores eles passaram a pesquisar, né? Uns pesquisavam os efeitos da luz, outros pesquisavam os efeitos das cores. E o Matisse, o Henri Matisse, ele estava dentro desse grupo aí que eles queriam pesquisar os efeitos da cor. Então, por exemplo, eles com essa maneira nova dos usos da cor aí, eles foram chamados de fauvistas, porque a palavra fauve em francês quer dizer fera. Então eles foram chamados de feras pelos críticos de arte, por causa dessa maneira de usar a cor pura, por exemplo. A gente vai ver aqui na obra, né, essa obra que nós vamos analisar, que o vermelho, ele tá o pintor usa ele puro, assim, não tem sombra, então, cada área que ele vai preenchendo, ele preenche com aquela determinada cor. E as formas também são simples. A gente vai ver que tem contornos nas formas, né? Isso não existia até então. Então, essa é a maneira que esses pintores estavam pesquisando aí dos usos das formas e das cores. Então, eu vou aproximar a obra aqui de vocês, ó, ficar mais pertinho para vocês verem, para a gente fazer essa análise dessa obra aqui. Deixa eu enquadrar ela direitinho, ó. Então, ó, Red Room do Henri Matisse. Então, a primeira coisa que a gente deve observar aí, onde que tá o vermelho, né? Ele tá... Em que área que o vermelho está na tela? O que ele está ocupando? Ele está ocupando só a mesa ou ele ocupa a mesa? Ele também ocupa a parede? E tem sombra aí no vermelho? Além do vermelho, que outras cores que o artista usou? Ele usou preto, usou branco, usou azul. Quais as cores usadas na tela? E as formas? Como são as formas? São formas simples ou são formas mais detalhadas? O que mais que dá pra gente perceber? E as linhas? São linhas curvas, linhas retas, né? O que está na frente em primeiro plano? É a mulher que está na frente? E lá atrás, o que tem em último plano, lá atrás da janela? Que a gente vê aqui, ó, no cantinho aqui, ó. Estão vendo aqui a janela? O que tem ali na janela? Que cor que aparece ali? Dá pra ver um jardim? Ele usou o que aí? Tem mais luz, tem verde no jardim, a árvore ele pintou mais clara. O que dá pra gente observar? Né? Que tipo de flor? Dá pra ver que tipo de árvore que ele retratou aí? E aqui, voltando aqui pro ambiente de dentro, a parede, sabe que é papel de parede que tem ali na parede? Parece que o mesmo desenho da parede também ele faz na toalha da mesa. É curioso isso, né? E sobre a mesa, o que tem sobre a mesa? Que tipo de objetos que a gente vê aí sobre a mesa? Como que são esses objetos, né? São coloridos? Quais as formas deles? E será que é hora de almoço, hora de jantar? O que dá pra gente perceber aí nessa tela, né? A hora do dia dá para eu perceber?
E com relação à figura da mulher, dá para perceber alguma coisa? Parece que ela tá com a cabeça baixa, né? Será que ela tá triste? Será que ela recebeu alguma notícia que a deixou triste? O que vocês acham? Então, agora eu vou tirar a obra daqui, ó, vou afastar um pouquinho. Então, esse tipo de leitura aí a gente chama de leitura formal e interpretativa. Então, a leitura formal é quando eu estou analisando as cores, as formas, as linhas, né? E a leitura interpretativa é quando eu posso imaginar assim, o que a mulher está sentindo, será que ela está triste, será que ela está feliz, que hora do dia que era, será que ela vai almoçar? Então eu faço, eu crio uma história, uma narrativa dentro, né, dessa leitura. Bom, com isso eu vou sugerir uma coisa aqui para vocês, né? Que para a gente fazer essa leitura de uma maneira mais efetiva, a gente faça uma live. O que vocês acham? Né, para a gente poder conversar com relação a essa interpretação que vocês vão fazer da live, da obra, desculpem. Então, o que vocês acham? Vamos fazer uma live? Aí a gente pode conversar, vocês falam das cores, das impressões que vocês tiveram aqui dessa pintura do Matisse, né? Então, a gente deve se lembrar sempre que essa obra do Matisse, o Matisse ele foi um pintor que viveu lá no começo do século XX, quer dizer, no século passado, né? Tá bem distante, assim, dos dias atuais. E nessa live, né, que possivelmente a gente fará, aí vai dar para eu fazer mais perguntas para vocês, né, para enriquecer essa leitura aqui da obra. É importante também que a gente faça, porque aí vocês vão desenvolvendo um vocabulário, né? E vão colocando para fora aquilo que vocês pensam, as observações que vocês vão fazerem dessa obra. Então eu coloquei aí na plataforma a obra para vocês olharem com bastante atenção, né? E observarem todas essas coisas, esses detalhes que a obra traz. Uma obra muito linda, né? Muito rica aí desse pintor francês. E o que eu vou pedir para vocês postarem aqui na plataforma é o seguinte: eu quero que vocês retratem um cômodo aí da casa de vocês, e pode ser esse cômodo, como o Matisse retratou aí, um lugar uma mesa de almoço, né, com objetos sobre a mesa. Então, é essa que é a tarefinha que eu vou deixar aqui na plataforma para vocês retratarem, tá bom? Então, nós vamos conversando pelo grupo de WhatsApp, né, com as mamães, para a gente ver o melhor horário para a gente fazer essa live, porque como a gente já está com um horário meio fechado, assim, de manhã é difícil para mim, mas no período da tarde fica tranquilo. Então, eu quero que vocês falem aí para a mamãe, né, qual que é o melhor horário para acompanhar vocês, para abrir aí no link que, no caso da gente marcar a live durante essa semana, e aí nós vamos conversando sobre isso, tá joia? Então, façam direitinho essa análise aí dessa obra, tá? Da primeira ficha, e depois na outra semana nós temos mais uma ficha de interpretação de obra, tá joia? Para depois a gente passar para o material de apoio, tá bom? Dessa maneira eu vou me despedindo, desejo uma ótima semana para vocês, né, com a proteção de Deus, né, vamos pedir ainda a proteção para passar logo essa pandemia, para a gente poder voltar lá para a escola, agradecer também a Deus, né, pela vida e por tudo que Ele nos proporciona, e desejo uma ótima semana para vocês, um beijo grande, tá, meus queridos, tchau, tchau.